O que mais está me incomodando no momento é esse meu relacionamento com os filhos, Alberto e Belle. Porque, assim, as orientações que você me deu desde o início com relação ao meu pai, está tranquilo. Com relação à minha mãe, também está tranquilo. Aquela conversa que a gente teve sobre Gilberto, você me explicou, eu entendi, você sugeriu, né, uma carta, mas, para ser sincera, eu ainda não consegui, falta mesmo de tempo, de parar e fazer. Mas eu entendi o ponto e posso dizer que estou tranquila, não me incomoda. Mas eu quero fazer para como que fechar, né? Como você falou. Eu vou fazer. Mas quanto aos filhos, eu já progredi bastante com relação ao que eu não sabia que fazia muita coisa errada. Porém, eu ainda sinto uma ligação, entendesse? Eu não Uhum. sei se é o fato da gente morar junto, que eu estou vendo tudo, então assim é como se desse sequência àquela vida de mãe e filhos, entende? Mas assim, como eu ainda moro com os meninos, ou seja, eles moram comigo, sei lá, e vice-versa, então tudo que eles fazem, tudo que eles vivem, eu estou vendo, eu estou sabendo, eles estão, mãe, é isso assim, assim, mãe, eu vou, mãe, eu cheguei, mãe, é isso. Então eu não sei se isso dificulta esse corte, mas eu ainda sinto essa ligação muito forte, entendesse? Eu estou me esforçando, pelo menos no caso de Bela, aquelas dicas que você me deu, de deixar ela, eu estou conseguindo, mas aqui dentro ainda é uma luta. Volta e meia vem na boca perguntar, e aí, Beli, você fez isso? Beli, você isso? Beli, você... Entendesse? Estou lutando para me segurar, mas não é aquela coisa que eu digo, me sinto que eu cortei, que eles, eu ainda não consigo, entendesse? Aí é isso que eu queria conseguir. Ok, beleza. Aquela questão que você perguntou não, abordou na reunião, na palestra, né, de segunda-feira, depois eu fiquei pensando, hoje é que me veio na minha mente, que você falou que não se pode cortar nenhum membro da família, né? E, e hoje, de repente, eu me lembrei, meu Deus, eu tenho um irmão por parte de pai, eu não tive muita convivência com ele, mas é meu irmão, né? E caçula. Depois, assim, conversando com o Mel outro dia, ela falou, Rosa, ele também teve outro filho, só que esse outro, eu não sei, eu acho que eu nunca vi. Foi lá mesmo na cidade de Itambé, o interior de Itambé. A gente tem também, agora que me vem na mente, uma outra irmã, filha dele, né? Que na época a mãe dela engravidou, ao mesmo tempo que a mãe estava grávida da caçula, da minha irmã caçula. Essa menina ainda morou com a gente um tempo, porque na época ele começou a estudar a Bíblia e tal. Aí a mãe disse: olha, para evitar você estar em contato com a mãe dela, se quiser trazer ela, eu crio igual as nossas filhas. A gente era tudo na faixa de acho que 8 anos, 9 anos, por aí assim, a minha idade, né? As outras menor, só uma mais velha. Como ela tem a mesma idade da minha irmã caçula, ela devia ter na época uns 4 anos, 5 anos, se muito tivesse. Por aí, uns 4 anos. Aí ela ficou um tempo com a gente. Mas como meu pai não mudou, aí a mãe disse, ó, quer saber? Eu não vou estar criando tua filha se tu não queres fazer as coisas como deve, né? Não está me respeitando. Entrega ela para a mãe dela e faz o que tu quiser. Aí ela foi embora. Mas volta e meia a gente se falava, entendeu? Ela ainda chegou a estudar a Bíblia, mas não quis, casou, e eu sou, por último, até hoje ela está como evangélica de uma religião, não sei se é Assembleia ou qual é. Tem filhos, tem 3 filhos, eu não conheço pessoalmente, ou eu acho que eu ainda cheguei a ver um deles, uma vez que eu estava, acho que eu fui no hospital, num posto, não sei como foi, há muitos anos, em Tibaúba. Acho que foi num posto de saúde. Aí eu encontrei ela e ela estava com esse filho. Mas ela tem 3. Já são tudo Uhum. adultos, não sei se estão casados. Aí eu esqueci dela, né? Lembrei agora, falando contigo. E também, deixa eu ver quem mais. Esse meu irmão, ela, esse outro que eu não conheci. Aí tem meu pai teve. Eu acho que foi só isso mesmo que eu. E a minha mãe que teve o aborto, né? Que eu acho que eu te falei, não sei se eu falei para tu, foi para a menina durante a aula.
para Belle. Mas Belle já sabia que eu já tinha dito. Mãe comentava, volta e meia ela comentava, né? Mas é aquela questão, sempre que eu falava das irmãs, tipo, vocês são em quantas? Eu sempre dizia cinco. Nunca falava dela, pelo fato de não ter essa noção. Quando ela perdeu, ela tinha 2 ou 3 meses, então é tipo, como se não veio a existir, a gente nunca viu, né? Então não incluía. É, eu acho que só. Muito bem, então vamos lá. Vou te explicar aqui brevemente como que a gente vai fazer. Na constelação familiar, no formato que nós vamos fazer hoje, os bonecos, utilizaremos bonecos, elementos, que eles serão representantes de membros do seu grupo familiar. E aí, através da constelação, nós trazemos memórias, imagens do nosso inconsciente para o consciente. Então é como se nós pegássemos aquelas imagens e, vamos dizer assim, trouxesse uma personificação para que a gente pudesse ver como que está na nossa memória, no nosso inconsciente, aquelas informações lá. Principalmente esses casos de membros que foram deixados de lado, que foram esquecidos, às vezes o inconsciente, né, pela força do campo, pela questão do pertencimento familiar, traz, resgata aquela memória. Então, nosso objetivo aqui vai ser isso, vai ser estruturado dessa forma. Vou logo mais eu te mostrar aqui os bonecos, como que vamos fazer aqui essa representação. Estes bonecos, eles serão os representantes do seu grupo familiar. Aqui é o seu campo. O campo de informações onde nós vamos posicionar estes bonecos. Estes dois bonecos, inicialmente, eles representam o preto, o tempo passado, e o branco, o tempo futuro. Começando para o posicionamento deste elemento, observe que ele tem uma parte em relevo. Onde você deseja, neste espaço, que eu posicione este elemento? Esse aí é o passado. Tempo passado. Tempo passado. Deixa eu te perguntar. Ele está dentro das persianas, né? Da janela. É, Pronto. Isso aí, no seu posicionamento, é futuro ou é passado? não. Primeiramente, observe o espaço e Hum. sinta onde deseja que eu coloco ele. Pode ser qualquer canto aqui. Virado para lá, virado para cá, qualquer canto. Coloca ele mais para cá, na ponta. Eu vou considerar isso aqui como sendo passado. Quero ele aqui no passado. Pronto. Sim? Certo. E esse. Bota aí na frente, é futuro. Assim? Sim. Ok. Agora, selecione dois. Esse boneco, esse parecido com o preto e o branco, esses aí, representam alguma coisa ou entra como pessoas também? Qual? Esse? Esse verde que parece com o preto e o branco que você me mostrou primeiro. Tem o verde, o amarelo. Sim, Ali são elementos. Ali são entendi. elementos para representar algo que não seja necessariamente pessoas. Entendi. Ok. Então, eu selecionar dois, sem saber quem, é isso? Isso. Observa e sente. Qual que você mais se identificou? Essa laranja atrás desse bonequinho de azul. Essa? É. E o outro eu vou usar para representar alguém ou Selecione. Só sinta, observe.
Essa de verde. Essa? É, bolinha verde. Mas aí eu não queria ela do meu lado. É na minha mente quem ela representa para mim, não é isso ou não? Ou você. Vamos posicionar. Posteriormente eu explico quem que está representando Ah, quem. tá. Primeiramente, posiciona agora essa boneca aqui nesse espaço. Essa boneca, você coloca ela olhando para o futuro, mais próximo do futuro. Sim, Tá bom. e este. Esta você coloca perto desse que é passado. Ok. Virado para cá ou para lá? Na mesma posição que eu. Assim? Tá bom. Pode encostar mais no passado. Seleciona mais um. É, essa de branco, Qual? Essa? a outra. Isso. Essa aqui? É. Coloca ela do lado da verde. Assim, na mesma linha. Assim? Tá bom. Mais algum? Mais três. Mais três. Esse de branco. Esse? É. E o de azul. Qual? Esse ou aquele? Não, o outro. Esse? Isso. Aí você coloca um do lado, outro do outro, dessas que estão perto do passado. Do lado como? Aqui assim? É, do lado mesmo. Ok. Primeiro este. Onde deseja? Esse aí você coloca junto da de verde. Aqui assim? É, do lado dela. E o outro azulzinho você coloca junto da de branco. Assim? Peraí, volta aí, Natan. Eu baixei a cabeça. Não, esse de azul fica do lado da senhorinha de branco. Ah, aqui assim? Isso. Mais quantos agora? Um. Um. Esse amarelinho? Qual? Esse? Não, o outro. Esse? É. Esse bonequinho aí amarelo. Opa, é laranja. Aí laranja, né? Pronto. Mais outro? Não, não. Onde deseja que eu Esse posicione? você coloca ele na frente, dessa senhorinha de verde. Assim? É.
Ok. Só uma pergunta. Embora a família seja grande, nesse caso eu me concentro mais nos vínculos, nos principais ou em filhos de cada um, tudo? Não precisa se concentrar e racionalizar aqui quem que é quem, tá? Entendi. Nós vamos focar no aspecto, no tema que você trouxe para análise hoje. Certo. E agora? Observa bem o campo, os posicionamentos. Certo. Como você se sente ao observar este campo, este posicionamento? Estou bem. O coração está só aceleradinho, mas estou bem. Ok, muito bem. Então vamos lá. Quem que representa quem? Esses dois casais atrás, na minha mente, assim, veio meus avós, paterno e materno. Não, não. Calma, calma. Aqui na constelação, o nosso objetivo é trazer as informações inconscientes, conforme eu já destaquei. Aqui, essa análise é com base no tema que você trouxe para a constelação, para compreender qual a dinâmica. Então, aqui, estes são os representantes da sua família. Aqui, esta mulher laranja, é a sua representante. Depois, a vovó verde aqui é a representante do seu primeiro marido. Depois, a vovó branca é a representante do seu segundo marido, do seu marido atual. Depois, aqui, o vovô branco é o representante da sua filha, Elizabeth. O vovô azul é o representante do seu filho. Esqueci o nome do seu filho, é Alberto? Alberto. Ok. E Isabelle sendo representada pelo homem que laranja. Estas informações diz respeito aos membros do seu campo familiar, incluindo aqueles que um dia fez parte, mas que hoje entre vocês não possuem nenhum vínculo. Mas ele fez parte da sua vida e continua fazendo por ser o pai dos seus filhos. Sendo assim, este homem ele não pode ser excluído deste campo familiar. Então, veja, todos aqui ocupam uma posição. Mas veja, quem está à frente da representante do primeiro marido? Isabelle. Isabel.
Ao olhar para esses representantes e para esse posicionamento, o feminino e o masculino estão em ordem? As figuras representantes e o posicionamento. Assim, não estou achando não, porque quando começou eu pensei que eu ia abordar assim, posicionamento da família, tipo pai, mãe, depois filhos, né? Marido anterior, marido atual. Por isso que eu já fui selecionando e Isso. posicionando, como eu me Isso. sentia. Mas aí Mas já lembre-se, estou. mas lembre-se que aqui, se estivéssemos fazendo esse posicionamento, estaríamos trazendo as informações do consciente. Você já estaria consciente de quem que representa quem. Só que a proposta e o objetivo aqui não é identificar as informações que estão no inconsciente. Uhum, Para entendermos a raiz de um problema, precisamos investigar aquilo que está além da nossa consciência. então, nesse caso, já que eu segui essa sequência errada, isso ainda faz sentido? Não, Não, é o que eu achei. pois não faz sentido querermos trazer aqui nesse momento seus pais, seus Uhum. avós, se o tema da questão em si a ser analisada é a sua relação com os seus filhos. Então, no meu inconsciente, se eu fosse assim, porque na hora eu me atrapalhei, né? Não entendi o ponto. Mas se eu fosse colocar aí rapidamente, o que ia vir à minha mente era me colocar numa posição, mesmo que fosse essa que está, e colocar os meus filhos do meu lado. Automaticamente é isso que vem rapidamente na mente. Se você tivesse assim, se eu tivesse entendido esse ponto, eu diria, coloquei essa bonequinha, eu ia escolher um bonequinho menino, boto do meu lado, uma bonequinha menina, boto do meu lado. Isso. Esse é que Mas, viria. em- mas aí entenda que estaríamos atuando com as informações do seu consciente. Aqui eu fiz propositalmente, pois, como já havíamos feito anteriormente uma análise, Uhum, e você tende a buscar racionalizar antes de entender, eu não poderia trazer primeiramente o consciente, quem que representaria quem, pois o movimento aqui, o posicionamento sairia diferente. certo. Então vamos analisar este ponto, este posicionamento. Observamos que aqui, olha só, o feminino e o masculino não estão em harmonia, certo? Neste posicionamento não está existindo hierarquia. Não existe hierarquia dentro do sistema familiar. Perceba que aqui, ó, os dois filhos estão em pé de igualdade com o pai e com o padrasto. Então é como se assim, ó, tivesse todo mundo no mesmo patamar, como se tivesse todo mundo com o mesmo nível de autoridade. É como se tivesse todo mundo com o mesmo nível de conhecimento, de sabedoria, de tempo de vida, de experiência de vida. Mas no sistema, numa hierarquia familiar, quem vem primeiro? Pais ou filhos? Os pais, né? Exato. Mas aí quando os filhos eles se colocam em pé de igualdade com os pais, o que é que acontece? As coisas desandam, não dá certo. Exato. E quando o filho ou a filha tenta ocupar o lugar de pai ou de mãe dos próprios pais? Também não dá certo. E nesse posicionamento, o que é que está acontecendo aqui? Ó?
Nesse posicionamento, é como você falou, esses quatro estão iguais, Isabelle está na frente e eu estou mais na frente ainda. Isso. Eu estou na posição Isabelle está da sendo representada por quem? por esse laranjinha aí, que na minha mente, a inicial seria o pai dela. Ok. Esquece, Esquece o passado. descarta as suas informações a princípio, certo? Aham, uhum. Esse foi o seu posicionamento e vamos analisar este posicionamento, pois é esse posicionamento que está em seu inconsciente. Essa é a imagem. Aí, então, Isabela está em que posição? Veja, ela está na frente de quem? Na frente do pai, Ela está sendo representada por qual figura? pelo pai. É assim? Por um homem, né? Ah, sim, homem. Então, Isabelle sai do lugar de filha e busca ocupar qual posição? De filho? Do seu primeiro marido, o pai dela. Hum, E ela olha para para você. Então, nessa dinâmica, nesse posicionamento, qual é o vínculo aqui? É um vínculo saudável ou em desordem? em desordem. Em desordem. Exato. Veja, seu marido está posicionado bem aqui. Agora confundiu minha mente. Ah, sim, sim, entendi. Vá, E você está lá lá na frente. na frente. Mas ao mesmo tempo, está, como que diz, recebendo o empurrão, o impulso de quem? Isabelle. De Isabel. Então, nessa relação que está em disfunção aqui, Isabelle acaba que ocupa a posição do seu marido. E aí aqui cria-se um vínculo que chamamos de simbiose. Quando duas pessoas elas estão profundamente ligadas, conectadas. Observa que até a cor de ambos os bonecos são a mesma. Agora, observa bem, seleciona mais dois. Mais dois. Pega esse bonequinho verde e a bonequinha branca. Esse É,
E essa? Sim. Ok. Vou aqui só anotar. Onde você deseja que eu posicione o verde? O verde. Coloca ele na frente da bonequinha branca. Aqui? É. E essa boneca branca, coloca ela do outro lado. Aqui? É. Mais dois. Essas duas, a verde e a azul. Essas duas? É, as duas meninas, as duas bonequinhas. Onde colocar? Isso, estou só anotando. A verde. Onde deseja posicionar? Pode ser aí mesmo onde você colocou. Aqui? É, Nesse posicionamento mesmo? na frente. E a outra pode colocar do lado dela. Desse lado ou desse lado? Do outro lado. Aqui. Observa bem. Como se sente ao observar esse posicionamento? Sim, eu confesso a você, meia perdida. Mandei colocar porque foi, como você disse, o impulso. Coloca aí. Mas Ok. perdida. Beleza. Então, vou fazer assim. Deixa eu ajustar aqui. Ó, quando eu pedi que você selecionasse mais dois, você selecionou o boneco verde aqui e a boneca branca. Este boneco verde representa a sua mãe. Esta boneca branca representa o seu pai. Hum. Depois, mais dois. Esta boneca verde representa a mãe da sua mãe, sua avó. E esta boneca azul representa o seu avô materno. Então, olhando esses posicionamentos,
qual que é um padrão que observamos aqui? Primeiramente aqui, ó, sua mãe, seu pai. Ou trocou o papel de homem e mulher, né? Meu pai ficou como mulher e minha mãe ficou como homem. E qual que é o mesmo padrão aqui do seu avô? Mulher. Ok. Então, ao analisar este sistema, qual está sendo o papel dos homens? Uma figura feminina, né? É. Ou seja, está havendo um desequilíbrio das polaridades masculino e feminino. Então veja, na geração da sua avó, seu avô. Aí, a imagem registrada em seu inconsciente é da percepção de que a sua avó, ela estava, não vou dizer com um homem feminino, mas com um homem que não dava conta e não cumpria com as suas funções Esse aí é o avô materno, né? maternas. Eu não sei se vai adiantar o que eu vou dizer, mas a minha mãe diz, ela conta, né, que quando o meu avô morreu, ela tinha 5 anos. Ela não tem lembranças assim dele como avô, né? Mas ela tinha 5 anos e minha avó, e ele deixou minha avó com muitos filhos. Eu acho que, não sei exatamente quantos, mas eu acredito que pelo menos uns 7 filhos. E ela era a caçula. Então, assim, a minha avó, ela disse que ficou muito desesperada e eles eram pobres, né? Não tinham muitos Hum, recursos. E aí a solução que minha avó viu, inclusive as pessoas também faziam, era pedir. Naquela época não tinha esse negócio de adoção, né? Aí pediam para ela, me dá fulano para eu criar, outro, me dá ciclano, me dá beltrano. E como ela era muito pobre, não tinha condições de criar esses filhos todos sozinha, aí deu alguns. Inclusive a minha mãe foi uma das que ela deu, né? Para hum, uma senhora, era uma senhora, uma solteirona, ela disse. Uma solteirona abastada que tinha na cidade. Aí deu minha mãe para ela. Mas a minha avó morreu, eu era pequena, minha mãe conta. Eu era bebezinha, né? Meu avô já tinha morrido quando ela mesma era novinha, 5 anos. E a minha avó morreu eu que era novinha, né? Então, assim, eu não tenho, sinceramente, eu não tenho nenhuma noção de nenhum dos dois, de como eram, ok. não tenho visão deles. Conscientemente, Hum, mas as informações do que a sua avó, né, os seus avós viveram, sei, você carrega consigo no seu DNA, no seu corpo, na sua mente. entendi. As dores dela também são as suas dores. Então, quando o marido dessa mulher, sua avó, se foi, o impacto que foi para essa mulher, a preocupação e principalmente a dor do sacrifício de ter que dar os filhos. Então, imagina como que a sua avó se sentiu. A decisão ou ficava com os filhos e passavam todos necessidade, ou dava para outras pessoas cuidar. É, não deve ter sido nada fácil. Quando ela perdeu o marido, imagina o quanto que essa mulher ela precisou correr, batalhar, se esforçar para dar conta, né? Deu o máximo dela.
para dar conta da família. Então, ela precisou assumir a função de mãe, de mulher e de homem. Enfrentar. Ou enfrentava, ou então tudo ia por água abaixo. Então, aqui a figura masculina já veio como algo doloroso, o registro, né? Uhum. A percepção que a sua mãe teve ao longo da infância, do desenvolvimento dela. Não teve aquela figura paterna que lhe desse estabilidade emocional, que lhe desse segurança. Dizer assim: vai, filho, vai, faz, vai para a vida, tô aqui. Se precisar, estamos aqui. Ela já precisou buscar referências de homem, de pai, em outros homens. Ela já ficou com essa lacuna aqui, né? Na sua mãe. E aí, a lacuna emocional que ela carregou, as necessidades em relação ao pai que ela teve, que não foram supridas, de forma inconsciente ela buscou preencher através de quem? Nem lembro Do quem marido dela, foi. Certo. seu pai. Foi mesmo. Então, aquilo que faltou para ela buscou, ela projetou nesse homem, seu pai. E por que ele está de mulher? Qual que é a sua percepção sobre o seu pai? Olha, a minha percepção é que o que estragou meu pai foi só a vida imoral dele, que ele não se controlava e acabou sofrendo e causando sofrimento para ela, né? A ponto de ela se separar dele. Mas ele sempre foi um bom provisor, cuidava muito bem da gente. Era um pai, uma pessoa. Tanto que quando você pediu para descrever as qualidades do pai, eu consegui descrever tranquila. Mas quando falou das qualidades ruins, só ficou na questão mesmo do adultério. Não passou, não teve outra coisa que eu visse. Porque não consigo ver. Ele era um homem muito bom, amoroso, prestativo, inteligente, trabalhador, paciente. Assim, eu não vejo qualidade ruim no meu pai. Foi só isso aí. E minha mãe amava muito ele, confiava muito. Não precisava trabalhar, eram 5 meninas e ele dava conta sozinho. Depois foi que ela disse assim: Deixa eu fazer alguma coisa para te ajudar. A menina já estava grandinha, a gente já estava maiorzinha. Aí foi quando ele disse: Tá certo, você que sabe, se você quiser. Aí ela começou a vender coisinha na feira. Eu acho que era. No começo era roupa. Roupa assim, toalha, roupinha de neném, fralda, camisetinha de bebê, essas coisinhas assim. Depois foi vendendo outras coisas e por final terminou vendendo bijuteria. Aí quando ela começou a fazer isso, foi quando ele aconteceu aquilo que eu te relatei, né? Do envolvimento dele com o marido da vizinha, com a esposa do vizinho, que era policial. E aí foi quando ele fugiu de casa e aí desandou tudo. Uhum, Porque aí ele longe não tinha como manter ele, aluguel e casa e tudo lá, e mais a mulher com quem ele estava, que na época a gente não sabia, né? E ainda manter a família em casa com 5 filhas e uma esposa. Aí foi quando a mãe já tinha iniciado o trabalho, aí continuou. Aí foi que ela começou a trabalhar mais sério mesmo, porque precisava de dinheiro, né? E uhum, eu, minha irmã mais nova que eu, junto com ela. Mas assim, essa é a visão, pelo menos conscientemente, que eu tenho dele, né? uhum. Ok. Mas nesse papel aqui, ó, sua mãe está sendo representada por um homem. Aí se encaixa, porque por um tempo ela teve que assumir o papel dele, né? Depois que ele foi embora, aí eu posso dizer com convicção que depois que ele foi embora,
né, nessa situação, ele mandava alguma coisa para casa, mas era alguma coisa pouca. Ela realmente assumiu a responsabilidade dali para frente. Mesmo as idas e voltas dele, nunca mais ele assumiu como antes. Terminou Ok, mesmo com ela até o fim. beleza. E aí, diante disso, dessas dinâmicas familiares, qual foi a sua percepção, principalmente, diante de tudo isso? A minha percepção. Do que a sua mãe viveu, do que os seus pais viveram? Posso dizer uma frustração, né? Porque não é isso que a gente deseja, não era com isso que eu sonhava. Tudo caiu por água abaixo assim de repente. E aí houve uma frustração, eu fiquei frustrada com relação a casamento. Acho que eu te falei, né? Eu não queria casar, eu achava que ia acontecer a mesma coisa comigo. Mas aí depois achei que ia ser diferente, casei, mas foi um pouco parecido, né? Não na questão de negligenciar o sustento, isso aí ele não negligenciava, mas na questão do comportamento, que ele era meio difícil de lidar. Depois descobri as traições, é tanto que houve o divórcio. E, e aí ficou, né? Essas lembranças assim. Eu tive que continuar trabalhando. Trabalhei muito depois que casei para ajudar na criação dos filhos. Não tive, às Ok, vezes eu desejava, sim. só até aí, beleza. E aí, essas foram as suas percepções, né? O Hum. impacto traumático vivido e observado do que aconteceu entre o seu pai e a sua mãe gerou uma percepção de que aquilo poderia se repetir na sua vida. Gerou um bloqueio. Ok. E aí, diante disso, ao longo da sua vida, diante das experiências vividas com o seu primeiro marido, novamente a cena se repete. Sua filha, Isabelle, foi ali observando e sentindo, na verdade, carregando as dores emocionais da sua mãe através da genética dela. As impressões emocionais foram passadas adiante. E aí, ao observar a dinâmica familiar, o que você vivenciou, a forma como seu primeiro marido se comportava, sua filha foi desenvolvendo as percepções dela. E ao observar as suas questões, as suas dores, os seus desafios, ela pensa: eu por você, ou seja, eu no seu lugar. Este homem não é capaz de lhe proteger, de cuidar de você, de lhe dar alegria, felicidade. Então, eu abro mão do meu lugar de filha e venho para esse lugar para te proteger, para te dar suporte emocional e para te trazer alegria. Embora que para isso eu precise abrir mão da minha vida e do meu futuro, pois, para mim também, os homens, o casamento é algo inseguro.
eu não conseguirei ser feliz se for necessário ter que me afastar, ter que romper esse vínculo e te deixar, mãe. Pois, por amor à sua mãe, a avó dela, ela entra nesse lugar de marido da mãe e de mãe da própria mãe. Neste caso, conforme já mencionei anteriormente, desenvolve-se aqui um vínculo, uma simbiose. A filha se vincula profundamente à mãe, pois teme ver a mãe sofrer, teme qualquer mal que venha lhe acontecer, teme que você não seja capaz de dar conta sozinho. Então, ela abre mão da vida dela para permanecer nessa posição. E aí, você, carregando as dores da sua avó, quando a sua avó sofreu as dores de ter que dar os filhos, foi um movimento interrompido, praticamente que obrigatório. E aí, sua mãe, de alguma forma, em algum nível, desenvolveu essa ferida. Estou sendo abandonada pela minha mãe, fui deixada pelo meu pai e estou sendo abandonada pela minha mãe. Anos à frente, essa mulher passa revive a mesma dor de abandono do marido. É ciclo que se repete. E aí, nessa relação aqui, nessa geração, essa dor é perpetuada. É como se você dissesse: não, eu quero que a minha filha seja feliz, tenha a vida dela, case. Mas como que ela pode casar, ir para a vida dela e ser feliz, se quando ela olha, ela sente um medo e ela sente como se estivesse deixando a mãe dela para trás? E como que você, como mãe, pode liberar a sua filha se aquela dor volta à tona? Como se você estivesse deixando ir, abandonando sua filha ou seus filhos. Então, dessa maneira, a dinâmica se repete. Então, o que você ganha com isso, Rosa? Ou quem ganha com isso, enquanto esse padrão se repete? Enquanto a sua filha está ocupando o lugar do seu marido? Qual que é o vínculo que impede que sua filha siga para a vida e que você possa seguir para a sua vida e viver a sua vida? Por que que você ainda precisa se manter nesse vínculo? O que realmente você precisa? O que ainda te falta?
Você quer ouvir a resposta, é isso? Ou são perguntas para eu pensar? São perguntas para você pensar. Quais são os seus verdadeiros objetivos na vida? Posso fazer uma pergunta? Pode. Isso que você falou, o ciclo de abandono da minha avó, que se sentiu abandonada pelo meu pai, ou pelo meu avô, quando morreu, a dor que ela sentiu de ter que dar os filhos se sentiam abandonados, minha mãe se sentiu abandonada, né? Eu também, pelo primeiro marido. Só Uhum. que no meu caso, com os filhos, você está falando Isabelle, certo? Mas Alberto está incluso também. Por que, que não há essa repetição igual, tipo de abandono, de eu dizer assim, ah, não, já estão grandes, eu vou embora, vou ver minha vida, deixa eles, são grandes. Mesmo que ele se sentisse abandonado, poxa, mãe, vai embora, deixa a gente aqui. E, ao mesmo tempo, eles também se sentirem presos a mim. Seria o caso em vez de repetir o padrão, eles como que não querer repetir, e eu também, seria isso? Na verdade, isso se chama lealdade familiar. Essa lealdade familiar entra um caso de dependência e codependência. Que no caso, eu e eles, diferente assim, separando, né? Primeiro marido, mãe, vô, eu e eles. Não repete o padrão de abandono, mas no nosso caso está sendo esse de dependência Não, familiar, isso não repete o padrão de abandono, pois ambos estão, como eu falei aqui, numa relação de simbiose. certo? Emocionalmente, ambos estão interligados. Um é dependente do outro e vice-versa. Então, é aquela coisa. Por exemplo, sua filha. Na análise anteriormente, eu questionei: se surgisse um homem que te pedisse em casamento hoje, você aceitaria? Ou seja, para ir viver a própria vida? Ela pensou, pensou e disse que aceitava, mas da boca para fora, porque o coração dela permaneceria com você, pelo medo que ela tem de que algo lhe acontecesse, de que você não desse conta de viver sua vida e de se cuidar sozinho. Então, ela não poderia ser feliz, pois ela é dependente de você e pelo fato de que ela sente que você também é dependente dela. Ambas não podem viver felizes e seguir sua própria história, pois existe essa relação de dependência e codependência. Pois a ferida do abandono é imediatamente acionada. As dores vividas pela sua avó, pela sua mãe, por você, é acionada e vem à mente, embora que não seja uma verdade, mas as percepções é de que eu vou estar sendo abandonado, eu estou abandonando minha filha e estou sendo abandonado por ela. Então, veja, neste padrão familiar, Rosa, essa ligação de dependência e codependência está como que aprisionando o caminhar para a vida de ambos. É algo muito profundo na alma de cada um de vocês. É algo muito doloroso. E até os seus filhos eles podem desejar ir, mas é como se eles imaginassem:
ao sair de casa, o quanto você ficaria desolado. Então, eles dizem, eu por você, ou eu no seu lugar. Eu abro mão da minha vida para que você possa viver a sua. E o ciclo se repete. Se esses laços não forem cuidadosamente rompidos e tratados, eles até podem encontrar alguém e se relacionar, mas eles não conseguirão viver plenamente a vida dele, a felicidade deles e a família deles. Pois qualquer coisa, por mínima que seja, que lhe acontecer, eles se sentirão culpados e carregarão o peso emocional disso. Então é algo tão doloroso, é algo tão amedrontador que muitos preferem abdicar disso e permanecer com um cordão umbilical conectado. A vida de ambos funciona em torno um do outro, pois é isso que eles sabem: como viver para as necessidades do outro. E aí, quando eles se deparam com uma realidade, o que você quer? O que você deve fazer? Eu não sei. Eu não sei o que eu quero. Eu não sei quais os meus objetivos. O que os seus pais esperavam de você, Rosa? Que os meus pais esperavam. Em que sentido, Natan? Quais eram as expectativas deles? O que eles desejavam para você? Que você fosse, que você fizesse, que você conquistasse? Natan, assim, era um assunto que a gente não falava muito, a gente simplesmente vivia. Ia vivendo um dia por vez, não se conversava muito sobre isso. Era uma rotina de trabalho, trabalho assim para ganhar o sustento, cuidar de casa, atividades espirituais e continuava levando a vida, vivendo. Não se pensava, não se falava de futuro, de casamento, de crescer, de profissão. Lá em casa ninguém se importou muito de estudar, de ter uma profissão, de ter um emprego, não. A gente trabalhava no comércio e continuou trabalhando. Minha irmã mais velha casou, depois veio eu. Eles sentiram muito a minha saída, porque eu ajudava muito. Aí continuaram trabalhando. Mel, que era a que ajudava junto comigo, não casou, trabalhou com mãe até as últimas. E aí veio a outra, casou. Mãe nunca fez questão, ficava feliz quando a gente começou a namorar. Ela só não gostou muito da primeira. A primeira ela não ficou muito satisfeita, não. Mas comigo ela ficou, a terceira ela ficou, terceira não, a quarta, né? E com a quinta. Todos ela ficou muito feliz quando começaram a namorar, ela organizou a festa do casamento e ficou tranquila, em Ok. paz com a gente. Eu fiz o de Lisa do mesmo jeito, organizei o que eu pude, fiquei em paz com ela. E E o assim, que você esperava dos seus pais? bom, eu só esperava que meu pai tivesse continuado como no início. Um bom pai, um bom marido, né, junto com a gente, acompanhando o crescimento da gente, a fase de adolescente, tivesse participado do período da gente de namoro, de noivado, de casamento. Ele não participou de nada disso. Veio os filhos, ele não estava, os meus filhos, né, os filhos da mais velha, ele não estava presente em nenhum, não Ok. foi presente. Então, eu senti falta disso, do meu pai, O que né? a sua criança precisou receber dos seus pais e que infelizmente não recebeu? Os meus filhos dos pais, no caso, eu e o pai, Você dos seus em relação aos seus pais. O que a sua criança? a O que minha você criança. quando criança? Quando criança,
criança pequena mesmo, eu não esperava mais do que o que eu tive, não desejava nada além do que eu tinha. Porque minha mãe era muito amorosa, meu pai também era muito presente. Então, eu tinha minhas irmãs para brincar, tinha tudo. Eu não desejava, tipo, ter crianças para brincar, que tem aquele filho único que quer, né? Eu não desejava isso, não. Eu era muito Uhum. satisfeita com o que eu tinha. Eu Ok, só comecei a desejar quando meu pai fez isso, aí eu desejei a presença dele, né? E senti falta da pessoa dele presente em tudo. Senti raiva, senti revolta, porque ele não estava presente, e porque a gente tinha que trabalhar para sustentar a nossa despesa e ele não estava. Eu senti essas frustrações. ok. Mas isso foi na adolescência. Quais são os seus objetivos de vida daqui para frente, Rosa? Natan, daqui para frente eu queria muito assim continuar cuidando bem da minha saúde. Eu queria muito ter um cantinho para mim, Romildo, E o que né? é que está por trás dessa trava emocional? Eu acho que é esse cuidado de mãe. Eu sinto como se fosse um cuidado de mãe mesmo, entende? Tipo, você como é porque você tem quem sua mãe e seu pai cuida de você. Você não teve filhos ainda para entender esse sentimento. Mas é assim, aquele sentimento de cuidar, entendeu? De Hum, cuidar. Tipo, eu vou embora, ele fica só, não tem quem cuide dele. Ele é de maior? É. Mas é homem, um homem precisa de assim, lavar roupa, lavar prato, limpar a casa, cozinhar, trabalhar, tudo para fazer sozinho. Às vezes chega cansado, com fome, ainda ir para a beira de um fogão fazer comida, está cansado, quer dormir para outro dia trabalhar. Rosa, Aí isso fica está na minha cabeça. infantilizando, Rosa. Oi? Está infantilizando. Pois é, fica na minha cabeça, entendeu? A trava é isso. Se tivesse casado, é como Porque eu disse. imagina, você pensa, é um homem, ok. Homem dá conta? Dá conta. Se ele quiser, dá conta. De um jeito ou de outro. Uhum. Aí você abre mão de viver a sua vida com o seu marido até seus filhos encontrarem alguém e voar. Só que você acha que eles vão conseguir fazer isso enquanto tiver você? Não. Pode até conseguir. Lisa conseguiu, né? Mas E a eu relação de dependência e codependência? é isso que eu quero que você me Vai, vai liberar, eles vão dar espaço, ajude. no caso de Isabelle, para que um homem venha fazer parte da vida dela. E Alberto dá espaço para que uma outra mulher venha ocupar o espaço na vida dele? Fica mais difícil por conta disso que você está me explicando, essa relação de codependência, né? Exatamente. Então, para ele, até certo ponto, tem a casa que o pai deixou, né, para eles. Tem a Uhum. casa, tem a mãe, uma mãe super cuidadosa, uma mãe protetora, uma mãe que está ali como a base. Então fica cômodo, né? Confortável. Enquanto isso, ó, cadê? Cadê seu marido aqui, ó? Seu marido tá aqui, ó. Vamos dizer, tá ali só ocupando um espaço quando seus filhos não estão por perto. Então, enquanto essa relação aqui não for ajustada, essa meta, esse objetivo de que vocês possam, ó, Fica lado a lado, fica distante. distante. Ele tá aqui lá atrás, você tá lá na frente, procurando algo. Então, Natan, me ajude. O que é que eu faço? Me oriente. Eu quero Vamos fazer fazer isso. aqui pra gente. É, assim. Aqui temos algumas frases terapêuticas para a gente analisar esses pontos. Ó,
É como se fossem umas cartas, na verdade, são frases terapêuticas. Eu vou passando aqui, e para cada um desses representantes, você vai selecionar uma dessas frases, ok? Ok. Eu vou passando. Comecei. Aí você fala para, e eu Para dizer falo agora? para, pode. Ah, sim. É para dizer para e você para de passar, é isso? Isso. Vai. Para. Para você, Para. para o seu primeiro marido, Para. para seu segundo marido, Para. Isabel, Para. Berto, Para. Elizabeth, Para. Mano, Para. pai, Para. avó, Para. avô. Beleza. Vamos ver aqui cada frase. E vai dar para ler? Vai não, Natan. Deixa eu. É porque eu acho que aqui tá meio escuro já. Não, é Deixa porque a eu. minha visão realmente está bem, bem devagar, bem ruim mesmo. O óculos ainda está. Não vou conseguir, não. Nem a primeira grande eu estou conseguindo ler. Está tudo aquela lixa meia preta. Eu tenho que ler, é? Eu vou ler, já que você não está conseguindo. Tô não. Eu aceito qualquer decisão que vocês pais quiserem tomar em sua vida, tanto as negativas como as positivas. Então, as decisões, as questões dos seus pais permanecem com eles, sem tomar as dores da sua mãe, sem tomar as dores do seu pai. O que foi deles, deles. Você é filha. Primeiro marido. Dá para ler? Ainda não. Eu te libero. Segundo marido. Eu sinto muito por tudo que aconteceu. Depois veio Isabel. Eu não tenho direito e nem o poder de comandar a vida de vocês. Sempre os verei como adultos. Então ela diz: o que aconteceu entre você e seu marido, seu primeiro marido, é de vocês. Ela não tem o direito e nem o dever de intermediar. Depois vem Albert.
Deixo você com o que é seu, fico com o que é meu. Toma posse, Rosa, do seu casamento. Deixa ele com o que é dele. Viva sua vida e sua história. E deixe que ele viva e construa e viva a história dele. Elizabeth, me libere, por favor. Muito obrigado por tudo. Por favor, deixe meu destino comigo. Então, solta. Depois vem mãe. Eu recebo tudo de bom que vocês pais me deram. Coloco em meu coração, levo para o presente e para o futuro da família. Então, sua mãe recebe tudo o que os seus pais, ou melhor, os pais dela, puderam dar a ela. E dessa forma, ela leva para o futuro da família. Não as histórias negativas, mas o que eles deram conta de dar. Seu pai, recebo o que ganhei e deixo meus pais, e se deixo meus pais, continuo com eles em mim. Independentemente da história que o seu pai vivenciou na família dele com os pais dele, ele leva aquilo que ele pôde receber e tomar dos pais. Sem estar carregando peso de culpa. Avó materna, eu aceito tudo o que recebi. Então, sua avó, ela aceita o que foi capaz dela receber. Então, assim, é como se não houvesse resistências de uma pessoa, de uma determinada geração, receber aquilo que veio da geração anterior. Se foi histórias de dor, histórias de alegria, foi o que eles receberam. Não dava para mudar a história. E seu avô, eu dou conta. Avô materno, né? Isso. O bichinho morreu e deixou tudo, e não deu conta, não. Deu conta, Rosa. Ele deixou fruto Ah, que foi cada um de vocês na vida. Se ele só foi capaz de se permitir que a vida fluísse para as próximas gerações através dele, ele deu conta. verdade. Ele só deu conta disso. Mas existe algo mais importante e valioso do que a vida? Verdade. Ele deu sequência com a história da família dele. E hoje, a história da família dele é honrada pela sua existência, pela existência dos seus filhos e, posteriormente, talvez a existência dos netos, dos seus netos. Então, Rosa, compreendeu o ponto em questão aqui? Vai ser um processo rápido, fácil e não dolorido? Não. Mas somente quando você decidir olhar para a sua vida e viver o que as suas ancestrais não puderam viver, que você vai conseguir libertar, destravar a sua vida e a vida dos seus filhos. Eu até conversei um tempo atrás com os meus pais. É muito fácil, embora que os pais
Embora que os filhos se esforcem em fazer a parte dele, mas é muito cômodo os filhos ficar morando com os pais. Porque a gente sabe que se em algum momento o negócio apertar, tem os pais ali. Então, quer queira, quer não, a gente fica numa posição confortável. Mas e aí quando você vai para o mundo? As minhas primeiras construções que eu fui apoiar, não sabia lavar roupa direito, não sabia passar, queimei uma calça nova, não passei fome porque tinha que comer, mas eu não sabia preparar. Era só café, pão e presunto, de manhã, de tarde, de noite. Passava os perrengues, o povo aprontava, não tinha pai e mãe para a gente desabafar, recorrer, pedir ajuda. Era a gente mesmo que tinha que se virar e dar conta. Já fui, viajei para outros estados quando eu comecei meus estudos, me perdi em cidade grande, já fui assaltado e tudo mais. Por meus pais, eu nunca teria passado por essas experiências. E se eu tivesse ouvido eles lá desde o começo, nem terapeuta eu era, que eu nunca tinha saído daqui, nunca tinha pegado um voo sozinho, nunca tinha viajado. Então, pelos nossos pais, e isso é por amor, é um amor cego, mas é por amor que os pais tentam proteger os filhos. Mas a gente não tem como adquirir uma bagagem, experiência de vida se a gente não quebrar a cara. E eu não digo quebrar a cara fazendo coisas erradas. Quebrar a cara errando, Aprendendo, né? aprendendo. Aprendendo a Ah, cuidar fui, sozinho. é, fui viajar para fazer o curso, não sei nem o que é que eu fiz com o meu cartão de crédito, bloqueei um dia antes de eu viajar. E eu tinha dinheiro em mãos? Não. Já tinha comprado a passagem, fui, vim com dinheiro contado da passagem, cheguei lá, só não passei fome. Por quê? Tinha um coffee break lá do curso, era meu café almoço. No almoço, quando eu fui com os colegas, era só restaurante chique. Por peso, eu colocava 100 gramas, já dava não sei quantos reais. Quando terminava o coffee break, eu ia lá, pegava o restinho e levava para ser minha janta. E foi assim que eu fui aprendendo. Então eu dizia, eu posso, eu estava de frente para em Curitiba, no centro, muitas atrações, shopping, cinema, tudo mais. Eu doido para ir num shopping, jantar, num cinema. Não tinha dinheiro. Andava a pé mesmo, porque era o que dava o dinheiro. Pagava nada, né? Então foi isso. Agora, outros jovens aqui da minha cidade, que na época estudavam comigo, não tiveram essas experiências. Solta eles hoje no mundo para eles ir fazer isso, ver se eles dão conta. Mesmo sendo já os velhos, já adultos, não dá conta de ver, de saber como se virar no mundo aí sozinho. Então, recentemente em Curitiba, em Uberlândia, da mesma forma. Tinha dias que dava vontade de comprar passagem e voltar voando para casa. Nesse sentido Mas aí, não isso que dá. tu está falando, de se virar, de trabalhar, de mexer com dinheiro, de saber fazer as coisas, Roberto é extremamente desenrolado, ele faz tudo isso, dá conta disso tudo. Ele já viajou muito, já passou tempo fora, inclusive foi para uma viagem de pregação, passou, eu não lembro quantos dias foram, quantas semanas foram. E realmente ele se virou, passou roupa, se virou para cozinhar, ele tanto que ele cozinha bem tudo. Eu só preciso é colocar mesmo isso na minha cabeça, entendeu? Fazer isso, seguir essas orientações. Porque Isabelle, graças a Jeová, esse tratamento está ajudando muito ela. As preocupações que eu tinha de deixar ela, como eu já te falei, eu já estou assim como que observando que não está tendo mais base, ela está melhorando consideravelmente, entendeu? Tá com outra visão, com outra cabeça, com outras emoções. Tipo assim, eu já sinto mais confiança em
que ela viva, que ela saia, que ela faça as coisas dela. Eu já estou sentindo isso. O que eu só sinto assim é tipo, se eu for embora, como fica tudo isso aqui. Mas para tudo dar-se um jeito quando se quer, né? Para tudo dar-se um jeito. Agora eu repito algo que minha mãe fala. Se até para a morte tem jeito, Rosa, É. que E é como dirá eu para uma falei, casa. é como eu falei para eles recentemente, isso que aconteceu, eu poderia ter morrido. Poderia facilmente ter morrido. Não ia passar todo mundo. Todo mundo ia passar. Se tivesse dificuldade, ia aprender, né? Aprender a viver, aprender a fazer, aprender a se virar com o que tinha. Então, Seguir essas orientações. Aí eu vou postar lá no grupo quando terminar amanhã a sequência das análises, aí eu posto lá as orientações para as cartas de distrato e aí vocês arregaçam as mangas. ok.